Olá, meu nome é Mário Fonseca, sou advogado e hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito de doação e adiantamento de herança. A doação e o adiantamento de herança, eles são pontos que se conectam e entram em conflito muito cotidianamente. Então, por que eu queria falar isso? Porque quando você vai fazer uma doação em vida do seu patrimônio, existem grandes chances de você estar fazendo um adiantamento de herança, e esse adiantamento de herança ele vai gerar a nulidade da doação. Então, essa doação não será válida, ela pode ser anulada. Então, não tem como eu fazer a doação. O que eu faço para fazer uma doação e ela não ser considerada nula, ela ser uma doação legítima, válida? Primeiro ponto, quando você for fazer uma doação, a gente precisa entender que 50% do patrimônio ele é reservado aos herdeiros necessários. Mas o que são os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários são o cônjuge sobrevivente, os ascendentes e os descendentes. Então, se você tem esposa, filhos, seu pai, você não pode doar, independente para quem seja, mais de 50%. Então, a primeira questão é essa. Agora, referente a adiantamento de herança, a gente esbarra na questão dos herdeiros necessários, de você fazer uma doação para os herdeiros necessários. Por quê? Porque se você está doando para o seu filho e ele tem um direito à legítima, ele é um herdeiro necessário, ele já tem essa qualidade de herdeiro, você está fazendo um adiantamento de herança para ele e prejudicando aquele outro filho ou o cônjuge. Então, isso é vedado por lei, certo? Então, essa doação pode ser considerada nula. Ah, mas como que eu faço, então? Se eu tenho 5 filhos, só um filho que eu tenho mais contato, os meus outros filhos, eu tive uma relação complicada, eles me abandonaram, existem ofensas que foram proferidas contra mim, eu não queria deixar nada para eles, ou então eu queria deixar um valor maior para o meu cônjuge, minha esposa, meu esposo. Certo, o que a gente precisa verificar? Antes da gente tentar beneficiar um ou outro herdeiro, existe a possibilidade de deserdar algum herdeiro que cometeu alguma ofensa, que se encaixa nas hipóteses de deserdação, às vezes uma injúria, talvez ele possa ser considerado até indigno de receber. Então, com o seu advogado de confiança, você vai verificar se existe uma possibilidade de deserdação. Porque já no testamento, você já retira a qualidade de herdeiro daquele ascendente, descendente que praticou algum tipo de ofensa, de injúria, de calúnia contra você, uma ofensa moral. São diversas as hipóteses, mas se ele se encaixar nessa deserdação, você não precisará doar para um ou outro, beneficiar por meio de uma doação. A própria deserdação você já resolve essa questão. Então, se você conseguiu a deserdação, ok. Agora, os herdeiros não estão encaixados em nenhuma hipótese de deserdação. Um ou outro eu queria beneficiar, eu queria doar em vida como um gesto de amor, de reconhecimento por um dos herdeiros. Você pode? Pode. Só que, quando o evento morte ocorrer, aquele herdeiro que recebeu a doação, ele terá que colacionar, ele terá que apresentar tudo que foi doado, para que seja dividido igualmente entre os outros herdeiros. Então, esse é o entendimento atual. Então essa doação não surtirá efeito. Depende. Por quê? Se você doou em vida e você, o donatário, ele usufruiu, ele gozou, usou dessa doação, além do ato em vida ser considerado válido, esse reconhecimento, vai poder usufruir em vida desse benefício de ser o donatário, de receber essas doações. Só que depois ele terá que levantar tudo. Por exemplo, você doou um imóvel para um dos seus herdeiros necessários, para um filho que você tem mais consideração, vamos dizer assim, ou que entende que um ou outro não deva herdar por algum motivo, você doou em vida. Esse herdeiro que ele recebeu essa doação, ele vai poder usufruir, gozar desse bem, só que quando ocorrer o evento morte, ele terá que declarar essa doação e realizar a partilha por igual. Então, tem que ser pensado se valerá a pena. Às vezes vale a pena porque você quer que ele usufrua já desse imóvel, desse patrimônio que você tem. Então, você quer que ele usufrua. Depois que você
falecer, tudo bem, ele divide, mas agora você quer que só aquela pessoa usufrua. Então você pode doar, só que após a morte isso será colocado em questão e dividido. Então terá um limite, certo? Ele não poderá dispor, vender o imóvel, mas poderá aproveitar enquanto você estiver vivo. Então existe essa possibilidade de doar com uma limitação, claro, e existe também a verificação da retirada desse herdeiro por meio da deserdação ou, dependendo da situação, se for um crime, ele pode até mesmo ser considerado indigno de receber, dependendo do procedimento, certo? Então eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.